Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Jundiaí, que se localiza no estado de São Paulo. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Bom, além disso, eu irei disponibilizar para venda um PDF contendo 50 questões autorais elaboradas por mim, com aqueles conteúdos mais cobrados em prova de concurso público, com o gabarito brevemente comentado. Quando ele estiver pronto, colocarei o link na descrição desse vídeo. Basta acessar o link e vocês irão ser direcionados para a plataforma do Hotmart, onde vocês farão uma compra segura, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Jundiaí, que se localiza no estado de São Paulo. Bom, para efeitos desta lei complementar, quem é funcionário? Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público do município, sob regime estatutário, seja o cargo de provimento efetivo ou em comissão. Bom, então funcionário é quem veste a camisa de um cargo público, é quem está à frente de uma função pública, mas para ele entrar nessa função, ele tem que ser investido através de um regime estatutário. Esse regime estatutário, quem dita as normas é o Estatuto dos Funcionários Públicos, ou seja, esse regime jurídico único. É o contrário do regime seletista, que é regido pela CLT. A CLT, normatiza as questões envolvendo os funcionários de iniciativa privada. Aqui, se tratando, de iniciativa pública, nós temos o regime estatutário, que é o regime que gera a estabilidade, a tão sonhada, a tão desejada estabilidade do serviço público, que é atingida após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. E esse funcionário, que é a pessoa legalmente investida em cargo público, pode entrar no serviço, ocupar esse cargo por provimento efetivo. O provimento efetivo, ele acontece mediante concurso público. O candidato, ele presta um concurso público para um cargo que ele deseja. Uma vez aprovado, convocado, ele vai tomar posse, assinar o termo de posse e vai prover aquele cargo, vai entrar em exercício. Aí, a partir daí, ele vira um funcionário efetivo. É claro que ele está condicionado à aprovação em estágio probatório para conseguir a sua estabilidade. Já o funcionário em comissão é aquele funcionário que ele assume um cargo de chefia, um cargo de direção, um cargo de assessoramento, um cargo de confiança através de indicação, ou porque ele atende alguns requisitos técnicos e científicos, enfim. E aí esse cargo comissionado é um cargo de livre nomeação e exoneração. Significa que ele pode, assim como ele entrou por indicação, ele pode sair a qualquer momento daquele cargo. E o que é empregado para efeitos de lei? É a pessoa contratada sob o regime da legislação trabalhista. Então, empregado é um termo mais genérico. Um empregado, ele vai ser contratado para poder atuar em alguma função e ele vai ter ali uma legislação trabalhista que vai nortear suas ações, seus deveres, seus direitos. Bom, e servidor? É todo funcionário e empregado do município, independentemente de qualquer condição. Então, o servidor é aquele que está assumindo um cargo público no município, tá? E aí, independente de qual seja a condição dele, se foi por provimento efetivo, se foi um cargo comissionado, independente de qualquer condição, ele vai ser um servidor quando ele for funcionário e também for empregado do município, Incluir as duas condições. Vamos à nossa primeira questão. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo 50 questões sobre essa temática, assim como um combo promocional contendo outros simulados de outros temas cobrados para o concurso de Jundiaí, para que vocês fiquem ligados nos materiais do canal e também nesses links que em breve estarei disponibilizando e colocando na descrição do vídeo. É muito importante, que você se inscreva e ative o sininho, beleza? Vamos à leitura da questão, lembrando também da importância de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Para efeito da Lei Complementar número 499 de 2010, que institui o regime jurídico único dos servidores de Jundiaí, servidor é, letra A, todo funcionário e empregado do município por provimento efetivo somente, letra B, todo funcionário e empregado do município por provimento comissionado somente, letra C, todo funcionário e empregado do município, independentemente de qualquer condição, e letra D, a pessoa contratada sob o regime da legislação trabalhista. Bom, o erro da letra D é que, na verdade, esse conceito é de empregado e não
de servidor, né? Servidor é abrangente, servidor inclui tanto funcionário, para ser um servidor ele tem que ser funcionário, tem que estar investindo no cargo público, e ele tem que ser empregado, ele tem que ter ali uma legislação específica norteando, né, colocando ali, estabelecendo as normas, as regras, enfim, as condutas para aquele funcionário. Então, esse conceito está errado porque ele faz referência, na verdade, a empregado. Bom, o erro da letra A e da letra B é que elas restringem, porque, na verdade, o servidor, segundo, né, a Lei Complementar de Jundiaí, é todo funcionário e empregado, ele é funcionário, ele também é empregado do município, por provimento efetivo e também através de comissão, tá? Aquele que tem sob o regime estatutário, que inclui essas condições. Portanto, a letra C é a nossa resposta, porque independentemente de qualquer condição. Dando sequência à nossa aula, falando agora sobre algumas disposições gerais, né, se tratando de provimento, exercício e vacância. Bom, o servidor ele não poderá, sem prejuízo do seu cargo ou emprego, ser provido em outro cargo efetivo ou emprego, salvo nos casos de acumulação lícita. A regra é, se o servidor ele tem um serviço público, ele está ocupando uma função pública, um cargo público, ele só pode ocupar uma função, um cargo público, ele não pode acumular, ele não pode ter mais de um. Exceto em algumas situações, e a lei diz quais são as situações que permitem essa acumulação. Por exemplo, no caso de professor, o professor ele pode ter até 2 matrículas, desde que haja compatibilidade de horário. Ele pode trabalhar em uma escola, por exemplo, ele pode trabalhar para o estado de São Paulo, ele pode trabalhar para algum município de São Paulo, ele pode ter 2 matrículas, mas tem que ter compatibilidade de horário. Existem algumas exceções, tá? Mas a regra é que não pode acumular. E como eu já tinha adiantado, os cargos em comissão, eles são destinados a algumas funções específicas, que são as funções de confiança, que são as funções de direção, chefia e assessoramento. E elas são providas mediante livre escolha do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, né? No caso, o Poder Executivo Municipal. Ele que vai prover esse cargo, ele que vai dizer quem é que vai assumir esse cargo comissionado. É por indicação. E essa pessoa que vai ocupar esse cargo de confiança, ela pode ser tanto um servidor, pode já ter um cargo ali efetivo, e aí ele vai temporariamente ficar naquele cargo comissionado, ou uma pessoa estranha ao serviço público, uma pessoa de fora, desde que ela tenha ali, cumpra com os requisitos necessários e a habilitação profissional necessária para aquela nomeação, desde que tenha o mínimo necessário para poder assumir aquele cargo. Bom, recaindo a nomeação para um funcionário do município, para um servidor, né, que já está ali preenchendo um cargo público, ele terá algumas opções. Ele poderá optar pelo vencimento do cargo em comissão, ele receber só pelo cargo comissionado, que normalmente é maior, né? O valor é maior do que o cargo efetivo, ou pela percepção do vencimento e vantagem do seu cargo efetivo, acrescido de uma gratificação correspondente a 40% da remuneração do cargo em comissão. Ele recebe, né, os vencimentos, a remuneração, vamos colocar assim, que a remuneração inclui tanto o vencimento, o salário base, quanto os benefícios. Ele vai receber a remuneração do cargo efetivo, né, aquele para o qual ele tentou concurso público e conseguiu ser nomeado, mais uma gratificação, mais um extra de 40% em função desse cargo comissionado que ele vai ocupar. Uma vez ele optando por essa condição, né, de receber a sua remuneração do seu cargo efetivo mais a gratificação de 40%, nesse caso, ele também vai optar quanto à incidência da progressão salarial do seu cargo de origem, ou seja, todos os benefícios inerentes ao seu cargo de origem, né, seu cargo efetivo, como por exemplo a subida de nível, de acordo com o tempo de serviço, de acordo com a questão de qualificação, tudo que ele conforme vai passando o tempo, ele vai subindo de nível, vai ganhando um pouco mais, ele acaba optando por isso. Ele continua ascendendo nesse plano de cargos e salários do seu cargo de origem. Então, passou um tempo, ele está assumindo, nessa condição de estar recebendo como gratificação, ele vai subindo de nível de acordo com o seu quadro, de acordo com o seu cargo de origem. Aí tem mais uma coisa interessante, se o servidor ele ficar mais de 5 anos de exercício no serviço público municipal e que venha exercer um cargo de comissão por um período de 5 anos ininterruptos, sem parar, ou 10 anos intercalados, faz 2 anos em um período, aí para um pouco, depois faz mais 2, até completar 10, então 5 seguidos ou 10 intercalados, desde que ele seja um servidor com mais de 5 anos
de exercício no serviço público municipal, nesse caso, o que vai acontecer com o vencimento desse servidor? Vai ser incorporado ao vencimento desse servidor uma gratificação no limite de até 10 décimos, tá? Por ano de exercício nessa condição. Então ele vai conseguir 1/10 e vai incorporar 1/10 do valor correspondente à gratificação. Então aquilo que estava à parte era uma gratificação, era até ele prestando aquele serviço comissionado. Uma vez que ele deixasse serviço comissionado, ele ia perder aquela gratificação de 40%. Mas se ele cumprir com essa condição, ficar 5 anos sem parar, ou 10 anos intercalados, e tiver 5 anos como servidor público municipal, ele vai ter incorporado ao seu vencimento esse 1/10 de valor. E aí ele pode sair do cargo comissionado, mas ele vai continuar recebendo esse 1/10 a mais. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: marque a alternativa errada que versa sobre as disposições gerais presentes na Lei Complementar número 499 de 2010, que institui regime jurídico único dos servidores de Jundiaí. Letra A. O servidor não poderá, sem prejuízo de seu cargo ou emprego, ser provido em outro cargo efetivo ou emprego sem qualquer ressalva. Letra B. Os cargos em comissão são destinados exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento. Letra C. Os cargos em comissão são providos mediante livre escolha do prefeito. Letra D. Os cargos em comissão podem recair qualquer servidor ou pessoa estranha ao serviço público, desde que reúna os requisitos necessários e habilitação profissional condizente. Bom, o erro está na letra A, porque existe sim uma ressalva, tá? Na verdade, existem algumas exceções, tá? Por exemplo, no caso de 2 matrículas de um professor, desde que haja compatibilidade de horário. Então, a regra é que, de fato, não acumule serviço público, mas existe sim algumas exceções. Portanto, a letra A está errada e é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, beleza? Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.